A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, sou um discípulo de Emanuel, Justiça Nossa. Bem-vindos ao quadro. Todos podem perguntar. Número 11. Parte 10. 10ª pergunta. Em Isaías 66, diz que quem come carne de porco vai ser castigado na vinda de Cristo. Mas e o verso que diz que pode comer de tudo desde que dê graças a Deus? Ou então, Deus purificou todos os alimentos. Desculpe perguntar. Sou leiga e gostaria de uma resposta clara e simples para meus irmãos. Resposta. Irmãos e irmãs, nosso Criador criou todas as coisas e criou o homem perfeito, e deu mandamentos para os homens, e em seus mandamentos ele nos diz quais coisas devemos comer e quais coisas não devemos comer. E os mandamentos são para manter as pessoas puras. Aqueles que não guardam os mandamentos ficam impuros e se tornam inimigos do Pai e do Filho até que se arrependam. Por exemplo, está escrito para não comer carne de porco, ou se ele morrer não tocar seu cadáver, também está escrito para não comer carne com sangue. Vamos conferir na primeira e segunda aliança. Levítico 17, verso 14. Pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordenei para os filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, e versículo 16. Como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, acabamos de ouvir os mandamentos do Todo-Poderoso, que são os mesmos tanto na primeira aliança quanto na segunda, tanto para os israelitas, quanto para os gentios que conhecem a verdade. Todos sabem que sem santidade ninguém verá a Deus. E se alguém pensa que vai quebrar os mandamentos e ficar impune está mais que enganado. Quem não guarda os mandamentos não tem o Pai e nem o Filho. E sobre os tais pesa a ira de Deus. Pergunta: como que alguém se atreve a desobedecer os mandamentos do Criador e seu Filho? E dizer que está salvo? Observe que o Salvador responde ao jovem rico: se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Vejamos o que o Salvador disse sobre os mandamentos. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Observe que o Salvador responde ao jovem rico: se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Vejamos o que o Salvador disse sobre os mandamentos. João 15, verso 10. Se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Sobre o verso que diz que todas as coisas são puras. É verdade, todas as coisas em si mesmo são puras. E o porco em si mesmo é puro. Porém não foi feito para ser comido. Mas os que se alimentam dele são abomináveis, e os abomináveis não entram no reino de Deus. E com certeza os que pegam o alimento proibido e apresentam a Deus, e dizem que santificam através da oração. Isto é mentira. Pelo contrário, estão confrontando o Criador e se exaltando. A estes eu digo sem medo de errar: esta oração não é feita ao Criador, e sim a Satanás. Toda pessoa que se comporta assim não merece crédito, porque as leis do Criador foram obedecidas por todos os profetas, pelo Salvador e pelos santos discípulos, e agora por nós que estamos na unidade do Messias. Conforme ele orou em João 17, verso 20. E o mensageiro, Shaul, conhecido como Paulo, falou em Efésios 4, verso 4. Vamos finalizar repetindo o verso de 2 Coríntios 6, verso 16. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A paz esteja com todos.